Pela graça de Deus, estamos voltando com mais um vídeo. Começo vos saudando com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos em meio à tempestade provocada pelo coronavírus. Muitos estão vencendo, outros sendo vencidos. Porém, em meio a essa terrível batalha, Deus tem uma palavra rema, uma palavra dita pelo Senhor a Josué e repetida a cada um de nós, os sobreviventes desta pandemia. E a palavra diz: sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo 1 e verso 9. Agora vos convido, meus queridos irmãos, para a leitura de mais um pequeno versículo, do qual queremos extrair o tema para a nossa mensagem nesta oportunidade. No livro de Apocalipse, capítulo 3, e versículos 11, está escrito as seguintes palavras. O Senhor Jesus dizendo: venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Como introdução, queremos lembrar que todos nós e tantos outros de diferentes povos da terra temos sido agraciados e alcançados pela graça de Deus. Através desta graça, nos veio o perdão dos nossos pecados, nos veio o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus, a certeza da nossa absoluta salvação e a convicção de que os nossos nomes estão escritos nos céus, no livro da vida. São valores imensuráveis e privilégios que somente a graça de Deus poderia nos proporcionar. Portanto, a Ele, o Senhor Jesus Cristo, tributamos toda honra, toda glória e todo louvor. A volta de Cristo, ela é eminente. Tudo indica que Cristo está voltando. O palco já está preparado, já está montado e a qualquer momento dar-se-á o rapto da igreja. Pensemos, irmãos, intensamente como será o nosso encontro com o Senhor Jesus. Como será a nossa prestação de contas? Além de nos avisar através do texto que acabamos de ler, que Ele está voltando, Ele também nos recomenda aguardar o que temos, ou seja, os valores que Ele confiou a cada um de nós. O verbo guardar significa proteger, defender e vigiar. Tudo que tivermos de valor, de preciosidade, devemos guardar e conservar, seja objeto de valor ou quaisquer outro bem, principalmente em relação às questões morais e espirituais. Devemos lutar para manter qualquer bem guardado e conservado e, em caso de perda, procurar reavê-los. Os valores mais expressivos da vida não podem ser deixados para trás, nem brincarmos com eles. Conta-se uma história, há muito tempo ouvi essa história, e diz que um certo homem trabalhou muito e adquiriu uma grande riqueza em diferentes imóveis. Certo dia resolveu voltar à sua terra de origem para compartilhar sua fortuna com seus pais, com seus familiares, que eram pobres demais. Pensou: como levar minha fortuna para um lugar tão distante?
resolveu trocar tudo em uma pedra preciosa de grande valor, e assim seria mais cômodo transportar essa riqueza. Durante a longa viagem de navio, seus pensamentos estavam exatamente no valor daquela preciosa pedra que estava no seu bolso. E em certo momento ele resolveu tirá-la e contemplar a sua beleza exposta aos raios solares. Ele estava no convés do navio, apoiado no corrimão, e contemplava a beleza da pedra sob os raios solares. E, tão emocionado, começou a jogar a pedra para cima e se alegrar com o reflexo do sol. De repente, uma senhora que contemplava aquele espetáculo se aproximou e perguntou-lhe: "Que pedra é esta, senhor?" Ele respondeu, sem parar o movimento: "É uma pedra de diamante." E contou para ela que ali estava a sua grande fortuna. Então ela lhe disse: "Senhor, e por que o senhor está brincando com tão grande valor?" Ele lhe respondeu: "Já faz tempo, senhora, que estou brincando com ela e vendo seu colorido provocado pelos raios do sol. Em um momento menos esperado, a pedra escapuliu das suas mãos e caiu no oceano." Essa ilustração, meus irmãos, é um retrato do que tem acontecido com muitos de nós. Muitas vezes estamos tão empolgados com talentos e valores que Deus nos tem dado e ficamos brincando com eles, não levamos a sério. Vejamos alguns valores que Deus tem confiado a nós e com os quais não podemos brincar. O primeiro grande valor que eu quero mencionar nesta oportunidade é o dom da vida. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3, 16 e 17, olha o que está escrito aí: "Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado." A vida é um presente de Deus. No entanto, ela deve ser bem cuidada e protegida de maneira muito especial, levando em consideração que nesta vida só temos uma. Uma vida que não seja cuidadosamente zelada pode ser desperdiçada. Dependendo do seu estado espiritual, pode até deixar de ser templo de Deus. Pense nisso, meu querido irmão. Você tem um grande valor. Você tem um grande tesouro, que é a vida, e precisa cuidar muito bem. Essa vida deve ser guardada e administrada sabiamente, orientado pelo manual do fabricante, que é a Bíblia Sagrada, para que ninguém tome a tua coroa, ou seja, a coroa da alegria e da felicidade eterna. Segundo, guarda a tua língua. Esse pequeno membro que todos nós possuímos, Provérbio 18, 21 diz: "A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto." Provérbios 13, versículo 13 está escrito: "O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios, a si mesmo se arruína." Ela é um dos membros do nosso corpo que pode contribuir para a nossa própria desgraça. Veja o que diz o apóstolo Tiago no capítulo 3, versos 8 a 10. Ele diz assim: "Nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus." De uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim.
Portanto, nós devemos orar a Deus, segundo o Salmo 141, versículo 3. Veja a oração do salmista: Senhor, põe guarda na minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Façamos esta oração e vivamos isto, meus queridos irmãos, para que minha língua não impeça que eu receba o galardão que é a coroa da vida eterna. Queridos, tenhamos muito cuidado com a nossa boca. Ela pode ser um canal de bênção ou maldição, dependendo da forma como está sendo usada. Nós nos revelamos a partir daquilo que falamos. Até o nosso silêncio revela aquilo que somos. Então, não é só uma questão de cuidar da língua, porque a boca vai soltar exatamente aquilo que temos dentro do coração. Pensemos nisto, meus queridos irmãos. Terceiro, guarda o teu pé. A Bíblia diz em Eclesiastes 5, versículo 1, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Devemos nos portar de maneira decente e digna em qualquer lugar, mas principalmente no ambiente onde há adoração a Deus. Atualmente, o sentimento de reverência está desaparecendo do povo de Deus. Isto compromete a qualidade da nossa adoração. A palavra reverência é fundamental para entendermos como deve ser o nosso comportamento na igreja, principalmente nas horas de culto. Muitas vezes pensamos que a igreja é mais um local social onde colocamos a nossa conversa em dia e aí somos servidos pelos que ali ministram. Mas o templo é um lugar consagrado como casa de oração. Então, antes de entrar no templo, lembre-se de que você está entrando no santuário de Deus. Primeiro, não entre se estiver orando ou lendo ou a Bíblia. Isto tira a atenção de todos. Guarde na porta em atitude de oração. Você deveria ter chegado antes do culto. Número 2, não deixe o celular ligado na hora do culto. Além de ser um ato inadequado, mostra desrespeito pelo momento do culto. Se for fundamental o seu uso, deixe pelo menos no modo silencioso. Número 3, não converse, a menos que seja algo essencial ou apropriado ao momento de adoração. O templo não é um mercado público, onde todo mundo conversa ao mesmo tempo. Número 4, ouça o que Deus está falando. Não deixe passar o tempo e perder a grande oportunidade de ouvir a voz de Deus, independente de quem está no púlpito ministrando, seja o pastor da igreja ou alguém por ele autorizado. Veja o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Provérbios 4, versículo 26. O rei Salomão alerta aos filhos de Israel que o modo de proceder bem ao entrar no templo é dar ouvidos à palavra de Deus, em lugar de oferecer sacrifício de tolo. O motivo da exortação é explícito e taxativo. Esse alerta decorre da palavra de Deus anunciada por intermédio do profeta Samuel. 1 Samuel 15, 22 diz: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. 4, guarda a tua fé.
Ela é a única coisa que não podemos perder, pois é quem nos faz enxergar o que os olhos naturais não veem. A fé deve estar presente até os últimos instantes da nossa vida. Perdê-la é se render ao fracasso. Entretanto, combata o bom combate e guarde a fé. Ela nos conduz a Deus. Estas foram as palavras do apóstolo Paulo quando estava chegando ao final de sua existência terrenal. 2 Timóteo 4, versículo 7, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Hoje em dia, pouco se fala a respeito de guardarmos a nossa fé, de guardarmos a certeza confiante e esperançosa na nossa salvação e redenção em Jesus. Combater o bom combate e terminar a carreira são reflexos de uma vida que preservou dentro de si a fé no Senhor. Uma fé protegida e guardada é uma das coisas que mais falta em nós cristãos. Se de fato guardássemos dentro de nós a fé com a qual um dia alcançamos a salvação em Deus, sem dúvida, não seríamos levados de um lado para outro cada vez que o mundo viesse tentar a nos persuadir. Paulo sabia que o Senhor se agrada daqueles que têm fé e que sem ela é impossível agradarmos a Ele. Perceba então que próximo da morte, ao concluir a sua fé, estava guardada. Paulo estava diretamente dizendo que sua vida era agradável a Deus, assim como sua morte também, pois ele preservava dentro de si a fé em Jesus, a fé no Redentor de sua alma, na obra da qual o Pai olhou e se alegrou. Meus queridos, vocês conseguem entender a importância de preservar sua fé, de guardar aquilo que agrada ao Senhor, que a nossa fé em Deus seja resgatada e preservada para o final da nossa vida terrenal. Podemos viver o que diz o Salmo 116 e versículo 15, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, seja ela por Covid ou por qualquer outro meio. Número 5, guarda a herança. 1 Reis 21, versículo 3, veja o que está escrito. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê herança de meus pais. Heranças são bens que com a morte do proprietário são transferidos para herdeiros. Por isso, seu valor torna-se inestimável. Infelizmente, Esaú não soube valorizar a preciosidade do que possuía, a sua primogenitura, trocando-a por um prato de lentilha. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveita o direito da primogenitura? Gênesis 25, 32. A única pessoa que pode dar valor ao que tem é o próprio possuidor. Meus amados irmãos, esta reflexão é para pensarmos na grande herança da qual somos os verdadeiros herdeiros. Primeiro, a salvação da nossa alma. Cristo morreu para nos legar este privilégio, segundo os nossos filhos. O salmista Davi diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Salmo 127, versículo 3. São duas coisas que precisamos valorizar e protegê-las muito bem. Essas duas coisas são os principais alvos de Satanás. A Bíblia diz que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. João 10, versículo 10. Ele luta incessantemente contra a nossa salvação e a felicidade e o bem-estar dos nossos filhos. Neste tempo de confinamento, vamos aproveitar melhor a disponibilidade do tempo que temos para rever nossos conceitos, dar uma olhada no retrovisor da nossa própria vida, olhar para trás
e ver se o que fizemos ou deixamos de fazer seria o mais correto. Se isso ou aquilo agradou ou entristeceu o coração de Deus. Como tem sido a nossa conduta, a nossa linguagem, os nossos atos, o nosso comportamento em casa ou fora dela? Como está o nosso relacionamento conjugal? Veja o que diz o apóstolo Pedro, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. 1 Pedro, capítulo 1 e versículos 15. A Bíblia nos ordena, Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Deuteronômio 11, 19 a 21 está escrito: ensinai aos vossos filhos, falando delas assentado em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e o dia dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais. Um dos principais legados que nós temos que deixar para a próxima geração é a nossa fé e temor a Deus. Infelizmente, hoje a maioria dos pais estão cada vez mais ocupados e os filhos cada vez mais distantes de um relacionamento estável com a família. A família de Eli é um exemplo de uma família que tinha tudo para dar certo, mas desintegrou-se. Eli era um grande homem, mas fracassou como pai. Eli era famoso fora dos portões, mas um perdedor dentro de casa. Eli cuidava dos outros, mas esqueceu a sua própria casa. Que não seja assim com você, meu amado irmão. Que você, como pai, cumpra o seu dever, ensinando, corrigindo, confrontando, sabendo dizer o sim, mas também o não na hora certa. Que não sejamos omissos ou passivos com os erros e pecados de nossos filhos, como foi Eli. Leia o capítulo 2 de 1 Samuel e veja essa triste realidade. Que Deus abençoe a todos vocês, que estas porções bíblicas que nós as mencionamos nesta noite, que elas fiquem guardadas no vosso coração, na vossa mente. A palavra de Deus é enfática para nós nesta noite. O Senhor Jesus nos admoestando: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus vos abençoe.